Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus que fez o céu e a terra. Caríssimos irmãos, este assunto já está bem relevante na internet, tem outros irmãos, irmãs, até professores que já debateram esse assunto, mas mediante um pedido de uma inscrita no meu canal, eu me sinto na obrigação, porque eu tenho compromisso com Deus e com as pessoas que estão inscritas no meu canal, porque eu acho que um homem que crê que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, porque eu creio assim. Às vezes as pessoas possam ter interpretado em algum outro texto, alguma palavra que houve uma má interpretação, mas eu creio que Jesus é Deus, é o Deus verdadeiro, embora ele também seja o Filho. É um mistério da Trindade, a qual será nos revelado depois, quando estivermos junto com o Pai. Porém, nós cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, e que também é a palavra feita carne. Porém, irmãos, há uma certa confusão em alguns. Eu creio assim, cada um ache e medite da maneira que quiser. Não podemos nos degladiarmos. Isso eu não estou aqui para trazer nenhuma polêmica, mas estou aqui para dar a explicação conforme aquilo que o Senhor me tem colocado em frente. Primeiro, irmãos, em São João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Qual é a palavra que o Senhor Jesus tem pregado? Como você sabe que ela foi pregada pelo Senhor Jesus? A palavra do Senhor Jesus é de Deus ou não é de Deus? Ela é de Deus. E aonde ela está? Ela está aqui, na palavra de Deus. Certo, irmãos? Então, ela estando aqui, embora esse livro, alguém diz contém, não. Se a palavra de Deus está aqui, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é, porque a palavra de Deus, ela pode se manifestar da forma que ela quiser. Então aqui não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mesmo porque, irmãos, perdoa, irmãos, se nós formos entrar por esse assunto de que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós vamos entrar por um assunto muito perigoso. Se nós dissermos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós estamos entrando num assunto muito delicado, irmãos. Por quê? Porque dizer que ela meramente contém a palavra de Deus é desprezar a inspiração das Sagradas Escrituras e transformar o homem como um juiz da palavra, ao invés de ele aceitar a palavra como aquela que é e que discerne os corações. Quer dizer, ele vai começar a julgar aquilo que está escrito e ele vai dizer o que é e o que não é de Deus. Ele pode pegar algum versículo isolado para querer justificar a sua narrativa, porém, isso é discordante, porquanto se o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, então nós vamos perceber que esse contém, ele não existe diante de Deus. Porque antes que o mundo existisse, a palavra já estava com Deus, que era o Verbo, que era Jesus Cristo. Ele apenas se manifestou em carne. Ele não se manifestou em pergaminhos, em papéis, ele se manifestou em carne para que o homem pudesse vê-lo
e crer nele como Messias, o enviado de Deus, aquele que é a palavra viva feita carne. Mas isso não quer dizer que a palavra escritural não é a palavra de Deus. E se nós formos olhar, irmãos, para erros gramaticais, linguísticos, nós vamos descobrir que cada país e cada lugar tem a sua forma de expressão linguística. Não podemos nós, irmãos, descaracterizar uma língua, porque antigamente se falava uma língua só. Hoje nós falamos diversos idiomas. Eu estive com um rabino que fala 7 idiomas e que diz claramente que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é teólogo, ele é uma pessoa escritor, arqueólogo, mas não é porque estive com esse cidadão que estou convencido que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. O que me convence é que a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, corrigir e redarguir. Como nós saberíamos quem foi o Senhor Jesus se nós não tivéssemos a Bíblia? Como nós saberíamos das parábolas e dos ensinamentos sacros que o Senhor Jesus nos deixou se não tivéssemos a Bíblia? Aí vem aquele contestador dizendo, está vendo, isso é a palavra. Você já está julgando que isso é a palavra, a outra coisa pode não ser. Você não tem certeza, você não é juiz. Você não estava com Deus no dia da criação do mundo. Você se fazendo de juiz, você está cometendo um pecado gravíssimo diante de Deus. Mesmo porque, irmãos, também está escrito que aquele que rejeitar as palavras que estão escritas neste livro, né, não precisa mais nem quem o julgue, porque a própria palavra que o Senhor Jesus pregou e deixou que ficasse registrada neste sagrado livro, os julgará. Em Apocalipse diz assim, aquele que tirar qualquer palavra desse livro ou acrescentar, a sua parte será tirada da árvore da vida. Então, irmã, esse negócio de dizer que a palavra contém, que a Bíblia contém, isso nasceu agora em algumas denominações centenárias que mudaram a sua liturgia, mudaram a sua forma o seu credo, a sua fé, a sua maneira de crer, está querendo incutir na cabeça das pessoas que a palavra agora só é aquela falada por esses pregadores que se dizem arautos de Deus. E aquilo que eles pregam, vocês falam amém. Então cuidado, irmãos, cuidado para vocês não serem enganados. Outro erro grave, irmãos, que nós temos que ter cuidado, é que existem denominações, não vou citar nomes, que mexeram nos seus pontos essenciais, na sua regra de fé, alterando esta parte, porque a palavra de Deus, essa convenção aonde diz que nós cremos na Bíblia como a infalível palavra de Deus, não pertence a uma denominação. Isso foi feito em Chicago, essa convenção. E antes desta convenção, existiram homens muito consagrados que oravam, que buscavam a Deus sem intenção da lã das ovelhas. Eles não mentiam, não defraudavam, não roubavam, não desviavam coletas. Eram homens íntegros, que eram até pobres, materialmente falando. Por isso que está havendo agora alguns pedidos de alguns líderes para se juntarem novamente, mas alguns líderes não querem se juntar porque não querem ocasionar em cair em algum erro, irmãos. Todavia, nós vemos no segundo ou no terceiro ensinamento, nas regras de conduta da fé da igreja, onde tem ali nós cremos na infalível palavra de Deus,
Eu não me lembro agora porque eu não estou aqui, mas com esse ensinamento posso até procurar, mas os irmãos já vão ver, se os irmãos procurarem os seus inários, vocês vão ver no inário número 4, de alguma denominação, que eu não quero citar o nome, que está escrito assim: nós cremos na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Estava certo. Aí eles trocaram, agora nós cremos na Bíblia como contendo a palavra de Deus. Não está certo. Está dando direito ao homem julgar aquilo que está escrito. Procure e você vai ver que eu estou falando a verdade, irmão. Eu não tenho interesse nenhum de atacar a denominação, por isso não vou citar nomes aqui. Quando nós dissemos no segundo tópico, ou terceiro, não me lembro agora, mas eu creio que é o segundo tópico da confissão de fé dessa denominação, houve uma mudança, porque dizia assim, que nós cremos que na pessoa de Jesus Cristo há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, houve uma outra mudança, esta mais grave, porque o verbo haver é um verbo que abrange todos os tempos, o tempo presente, o passado e o futuro. E o verbo haver, ele significa o existir. Se você for procurar na gramática, você vai ver que o verbo haver, ele não significa só haver, ele significa existir. Quando eu digo há nesta pessoa tal coisa, quer dizer que existe. E o que existe numa pessoa não pode deixar de existir, a não ser que a pessoa morra. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quando eu coloco o verbo estar, essa sentença permanente pode ser transitória. Eu estou sentado e daqui a pouco eu estou em pé. E o que é transitório? Estar, achar, isso tudo transitório. Pode ser, o estar pode ser permanente, mas ele não é definitivamente permanente, porque o que é permanente é o haver. Porque o haver significa existir. Então, tirando o haver e colocando o estar, eu estou descaracterizando o Senhor Jesus, tirando dele, irmãos, a essência da verdadeira obra, que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, que nele existe, porque ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contestando aquilo que está escrito, fazendo dele homem natural, sendo que ele não é um homem natural, ele é um homem espiritual e é também o próprio Deus encarnado. Isto é um pecado, é uma blasfêmia até contra o Espírito Santo, quando eu digo que em Jesus Cristo está, em Jesus Cristo há, quer dizer, em Jesus Cristo existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então isso para vocês verem que é inerente, o verbo haver é inerente. Ele exprime posse. Pode procurar no dicionário. Ele vai exprimir posse. Ele é inerente, permanente. Enquanto o verbo estar não é inerente. Ele é transitório. Os irmãos estão entendendo? Inerente quer dizer ligado de modo íntimo e inseparável. Quer dizer, não tem como separar, tirar da pessoa de Jesus Cristo, no verbo a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verbo estar, você pode tirar. Estude gramática, estude português, procure um professor e ele vai te explicar. Isso é um contexto, é um erro gravíssimo quando se trata de uma coisa espiritual. Bom, pode ter algum outro, uma pessoa mais inteligente do que eu não sou tão inteligente. Só quero dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus
é desprezar a inspiração de Deus, irmã. Então, risque esse contém aí do seu inário, porque isso daí é coisa do anticristo. São igrejas que já estão aderindo ao anticristo, que já está tomando posse e tomando as lideranças das grandes denominações que não se estão apercebendo. Eu tenho documentos já que provam que existem denominações que já estão sendo convidadas para se unirem, inclusive para buscar os seus anteriores pregadores e fazer com que eles voltem, ou sejam reabilitados às funções que eles exerciam anteriormente, se adequarem ao, eu não vou dizer o sistema que está para vir aí. Mas a resposta que a irmã me perguntou está aí, irmã. A Bíblia, ela não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E disse o Senhor assim, aleluia, pela palavra os mundos foram criados. Procura lá em 11 e aos Hebreus. Você vai dizer, mas o Senhor Jesus estava com o Pai. É lógico, a palavra ainda não havia se manifestado em carne. Mas já existia a palavra. Porque já existia o Torá, já existiam os profetas que escreveram a respeito de Jesus Cristo. Então, sendo assim, aquilo não era palavra? Aquilo não era profecia? O que é palavra? Não é uma profecia? Poderia não existir a Bíblia como nós temos hoje, porque ela foi compilada. Você pode dizer, como você pode afirmar que ela é a palavra de Deus? Aí que há a maior riqueza da Bíblia. Tantos e tantos milênios, sei lá quantos mil anos se passaram, e se você pegar essa Bíblia aqui, eu tenho ali a Bíblia de Israel, vou conseguir a grega, certo? Dos primeiros séculos da igreja, e elas são exatamente iguais. Algumas traduções, é claro, porque do hebraico para o português nós não podemos traduzir da mesma forma, mas interpretamos. Por que interpretamos? Porque nós não falamos o hebraico. Eu não posso dizer uma palavra em hebraico, como eu estive em Israel. Tem palavras que, se eu for falar, querer traduzir na ponta da língua, eu não vou conseguir, porque não existem. Muitos dizem, não tem a letra J no hebraico. Ora, não tem a letra J no hebraico, mas depois vieram outras letras para substituírem aquela a qual nós usamos hoje na nossa língua ocidental. Então tenhamos cuidado para não julgar um livro inteiro por causa de um ponto, ou de uma letra, ou de uma palavra. Não é? Eu não sei falar inglês, um pouquinho só, bem pouquinho, muito mal, mas tem palavras que eu sei. Agora, eu sou sincero. Agora você está sendo sincero em dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus só porque você recebeu um inário novo escrito que a Bíblia contém a palavra de Deus. Deus revelou isso só agora, depois de 100 anos. O Espírito Santo esqueceu então de revelar isso no princípio da obra. Medite. Deus não erra e não se deixa enganar. Você está pregando uma heresia que pode trazer uma destruição e você será cúmplice. A palavra de Deus feita carne é Jesus Cristo, eu concordo. Mas não é em Jesus Cristo que está escrito nada. Ele deixou a Bíblia, ou melhor, nem existia essa palavra Bíblia, porque isso vem de biblos, né? Para formar uma biblioteca. Era chamada Escrituras, escritas em pergaminhos, que desde a época de Moisés já Moisés escrevia pergaminhos a respeito da saída do povo do Egito.
Moshe, em hebraico, no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis. Então, tome cuidado ao dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu admiro muito pessoas com mais de 80 anos que conheciam os mais antigos, hoje mudarem de ideia. Muda-se a presidência, se muda de ideia. Isso não é política, isso se trata de obra de Deus. Obra de Deus somos nós. E muitos dizem que na obra de Deus não há política. Eu posso provar que há, e muito mais do que lá fora. Há brigas políticas, contendas, heresias, falcatruas e mentiras. Não citei o nome de ninguém. Que para mim a obra de Deus, sabe qual é? É você, irmão, que é templo do Espírito Santo. E diz assim a palavra, que nos últimos dias a abominação ia querer entrar no lugar santo. Qual é o lugar santo? Diz a palavra, o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então o lugar santo hoje é o teu coração. Não deixe com que a abominação de homens cruéis, que cortam a liberdade sem observar, que dão valores àqueles que têm posições ou dinheiro, e que você, quando não tem nada, é escanteado, jogado fora, e simplesmente você não vale mais nada. Mas para Cristo, você continua sendo um lugar santo, porque ainda que você sujou os teus vestidos, existe uma água chamada água da vida, que é a palavra de Deus. E se você buscar, você vai encontrar a misericórdia. Porque no homem pode não haver misericórdia, mas em Jesus Cristo sempre haverá misericórdia. Deus abençoe a todos os irmãos que me ouvem. Guarde esse conselho. Deus seja em eterno glorificado. Amém e amém.